Estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Como costumo brincar, bom dia para quem escuta de dia, boa tarde para quem escuta à tarde, boa noite para quem escuta à noite. Eu, Rodrigo, que corro meio na madrugada assim, eu falo boa madrugada porque é essa hora que eu escuto podcast. Então acho que é uma, para quem também está nesse esquema, eu acabo dando um boa madrugada. Estou hoje aqui com um grande amigo, Rodrigo Monteiro de Castro, é professor, mestre, doutor, vamos dizer assim, o maior especialista em SAFs aqui no Brasil, que é um tema hoje quentíssimo, foi coautor do projeto de lei, sabe muito de futebol também, enfim, está nesse meio. Somos aqui conselheiros na ASP, temos uma coincidência, até ingressamos aqui como substituto do mesmo dia. Eu até no dia fiquei bem envergonhado quando leram o primeiro currículo do Rodrigo com toda a sua atuação, toda não só de estudo, mas também a atuação no campo associativo, já tinha sido presidente do MDA, então eu até falei, poxa, eu estou aqui só como advogado barriga no balcão e tendo a honra de estar ao lado do Rodrigo, e hoje aqui, depois de, acho que já uns 6 anos, né, Rodrigo, É posso isso. dizer que somos uns companheiros aqui dessa jornada em defesa da advocacia. Seja bem-vindo, Rodrigo, tudo bem? Prazer, obrigado, Leonardo. É uma honra, aliás, estar com você desde sempre, né? São quase 6 anos mesmo, Exatamente. eh, em batalhas, né? Em defesa da advocacia, das prerrogativas e temas conexos. Agradecer o seu convite, agradecer, evidentemente, o convite da nossa associação, e dar a quem vai ter a piedade de me escutar hoje. Não sei se além de minha mãe, meu irmão, alguém ainda tem paciência para me escutar, né? Mas o bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Conforme é, esteja acessando aqui a Asp Talks, que aliás é incrível, parabéns. Eu tenho acompanhado, escuto com frequência, convidados absolutamente incríveis, temas contemporâneos. Eu acho que é uma luz no meio de tanta informação ou desinformação, né? Exatamente, eu acho que esse é até numa entrevista há pouco tempo que tratou de direito eleitoral aqui, a gente acabou lembrando muito disso, a necessidade de ter informação, fonte de informação, e não esperar só que venham soluções do Estado, de leis, não. Cabe a nós hoje em dia ter essa necessidade de prestar atenção nas fontes em que a gente vai beber e buscar É isso. informação, né? Rodrigo, vamos começar leve aqui. O que que vem primeiro e o que está mais, hoje em dia, mais forte em você? O amor pelo futebol ou pelo direito? Pois é, isso é um casamento, na verdade, né? Porque eu sou um advogado enfim, tenho quase 30 anos de profissão e sempre atuei e atuo com direito societário, direito empresarial, operações, M&A, investimentos, governança, reestruturações. E isso tem tudo a ver com o mundo do futebol, sobretudo no Brasil. E num certo momento da minha vida, lá para 2010 mais ou menos, 11, 12, nesse período, eu me indignava com o fato de ver dinheiro entrando no Brasil de todas as proveniências possíveis e para todos os setores e nada chegava ao futebol. Por outro lado, quando a gente olhava internamente, para o plano interno, não se localizava ou identificava movimento, ou se identificavam movimentos para tentar organizar essa atividade, não do ponto de vista esportivo, porque isso tem as suas organizações, Exato, etc., exato. mas uma organização que estivesse sobre, né, a sua estrutura interna, justamente para viabilizar a captação de recursos, novos instrumentos de governo, governança, controle, publicidade, para se criar um grande ambiente, né? O futebol é a atividade de entretenimento mais pujante do planeta, né? Não há nada que se compare nenhuma, em qualquer setor, não precisa ser só esportivo, portanto, humano, que você tenha tanta gente que acompanhe, fluxos sejam tão intensos, movimento de dinheiro e assim por diante. E o Brasil tem todos os elementos para criar este grande ambiente interno, né? E hoje é um exportador de commodity. Então, foi naquele momento que, no âmbito da minha vida profissional, que de fato eu sou um apaixonado pelo que a gente faz, pela profissão, Claro. etc., tanto prática profissional quanto acadêmica, que eu comecei a pensar e olhar e tentar fazer a conexão com os dois, né? E aí, em 2015, eu sou chamado para fazer a reorganização
do modelo de governança por um grupo político do São Paulo, que é o meu time de coração. Esqueci de falar no começo, o único defeito que eu tenho para falar de você, né? Você sabe que um dia eu fiz uma live na época da pandemia, logo no início eu não sabia, né, como lidar com aquela situação, e eu resolvi fazer lives com amigos. E para que a gente, né, chamava clientes e virou uma coisa aberta. Isso estava no YouTube e acabou tendo uma repercussão enorme, então foram 100 lives. Na segunda live que eu fiz foi com o jornalista Juca Kfouri. E eu abri ali, fazendo uma brincadeira com ele, né, dizendo que era um dos maiores brasileiros do seu tempo, um dos maiores jornalistas da história, e isso tendo escolhido o time errado, né? Que se ele tivesse escolhido o time certo, o que ele não seria, né? Aí ele vira e fala assim, pois é, você é uma das pessoas que negam a teoria da evolução, né? Porque meu avô foi conselheiro e diretor do Corinthians, né? Então, eu não vou devolver essa sua má educação. Mas, então, era um pouco essa a visão ali, quando eu sou chamado para fazer esse projeto, que acabou sendo feito, e eu trouxe para aquele modelo ali todas as técnicas que são bem-vindas, vistas e celebradas pelo mercado. Tudo que você pode imaginar estava ali. Mas quando eu acabei aquele negócio, claro que o grupo apresentou, foi para o conselho e mataram, porque não tinha interesse em levar aquilo adiante. Mas falou assim, mas tudo bem. Por quê? Porque, no fundo, a gente só vai mudar a estrutura se houver uma solução sistêmica. Exato. E não de um time, porque se um time fizer, faz porque por conta das circunstâncias, depois muda presidente, etc. Então, a partir de 2015, quando eu faço o primeiro livro Futebol, Mercado e Estado em coautoria com o José Francisco Mansur, a partir dali esses mundos se unem. Então, meu escritório, a gente atende todas as áreas, esporte é um percentual do todo que a gente faz, mas eu tenho o prazer hoje de conviver com o que eu gosto, né, e que eu sei fazer, que são essas operações, litígios societários, no mundo do futebol. Então, eu diria que... Foi um casamento. É um casamento, foi um casamento. E nesse contexto hoje, ainda que você diga aí que, enfim, a participação obviamente dentro do escritório, assim como dentro do mercado em geral, é um pedaço da atividade, mas hoje com a implementação aí das SAFs, você pode dizer para a gente quantas já tem aqui, que acho que a gente só escuta de notícia, né? Mas são inúmeras, né? Sim. E a gente vê nas mais variadas séries do futebol o impacto que isso está tendo no mercado em si, né? Eu acho que isso é crescente e a gente vê impressionante resultados, né? Acho que isso, nada como resultado, critique ou não critique, Botafogo, Textor, que seja, deu resultado. Sem dúvida. Né? Eu fundei o IBSAF, Instituto Brasileiro de Estudos e Desenvolvimento da SAF, e lá a gente tem feito muita pesquisa, né? Em fevereiro, final de janeiro, nós soltamos uma atualização de uma pesquisa que já tinha sido feita o ano anterior, e naquele momento eram 99 SAFs. Né? 99 SAFs. O Brasil tem em torno de 730, 740 clubes registrados na CBF. Então, já falamos de praticamente 15%. Uau. De lá para cá, eu sei que outras nasceram. Então, já ultrapassamos a barreira das 100 SAFs e há muitos casos relevantes sendo estruturados. Palavras que em alguns casos eu estou envolvido, então, mas eu vou usar só informações de imprensa, né? Então, fala-se de Sport, Santa Cruz, Fortaleza, Fluminense, Vitória, Avaí, quais mais? América do Rio de Janeiro. Então, é um contingente relevante, né? Claro. De modo que devemos ter, eu acho que num curto espaço de tempo, uma inversão. A SAF deverá ser a maioria, né? O modelo de SAF deverá constitui a maioria das formas de organização dos times de futebol por vários motivos. Primeiro, que você faz um destaque da estrutura clubística e política, que o clube tem o seu papel, tem a sua função, tem que continuar a existir e tem que ser incentivado, porque ele tem o seu papel social, de estímulo ao esporte amador, né? Tem uma série de elementos, mas ele não é empresário. Por definição, um clube não é empresário, né? Ele não tem a vocação para organizar uma atividade
que muitas vezes fatura centenas de milhões ou bilhão de reais. Já estamos né? em bilhão, né? Exatamente. Sim, o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, né? E outros que vão chegar lá. Então, isso viabiliza, Leonardo, a separação, né, desses mundos, sim. Isso que é muito importante para o torcedor, né? A SAF, ela não é um movimento de expropriação, de ruptura, muito pelo contrário, porque o que a gente faz é pegar ativos do futebol e deslocar para uma empresa, em contrapartida, você recebe ações da empresa. Então, ontem eu conversava com uma pessoa ligada ao Flamengo. O Flamengo, por exemplo, ele pode constituir uma SAF, ele é tão grande, ele é tão importante patrimonial e economicamente, que ele não precisa de investidor. Exato. Isso, a partir desse destaque eventual, você já passa a ter, perante o mercado, acesso a uma série de vias de financiamento, porque você vai ter ativos para dar em garantia, você tem uma estrutura de governança mais compreensível, de modo que você pode fazer coisas grandiosas sem necessariamente trazer um investidor, entendeu? Então, é isso. Então, hoje são 99, quer dizer, data de 10 de janeiro, 99 SAFs, mas esse número já ultrapassou, né, em todas as séries, como você falou, A, B, C e D do brasileiro, e muitas fora desse âmbito aqui, né? São SAFs que jogam campeonatos regionais, que ter tradição ou não, algumas que surgiram para, por exemplo, negociar jogador. Tá valendo. Claro. Eu acho que o que importa aqui é você criar um sistema que é importante, né? O que a lei da SAF faz? Além de criar a SAF, que é o núcleo disto, mas em si ela não resolveria nada. Ao redor, né, dentro dessa moldura, nós criamos uma série de instrumentos que viabilizam uma passagem do modelo associativo. Então, são dois grupos que se encontram dentro dessa moldura, né? Os proprietários do futebol hoje, que são os clubes, e não são os torcedores, falam, o clube, o time pertence. Não, isso não existe. Exato, é do clube. Né? Exato. E o clube é dominado por pequenos grupos gerenciais e, eventualmente, por uma pessoa. Né? Então, o clube se encontra com um financiador que vai viabilizar o estímulo desse negócio. Eu até ia te perguntar, indo um pouco nessa linha que você está falando do torcedor ser dono, que acho que, salvo o engano, a gente não teve nenhuma abertura de capital de SAF ainda, né? Aqui né? Num segundo momento, se passa por uma abertura, até você falando da opção do Flamengo, por exemplo, ou do Corinthians, esses times que têm um nome muito grande, você vislumbraria uma abertura de capital com um controle ainda sendo restrito, mas, de certa maneira, indo a mercado e aí possibilitando, finalmente, que torcedor passasse a ser dono, né? Você vê essa sequência? Você acha que essa vai ser a sequência do... Eu acho que sim, mas não para todo mundo. O mercado, ele é meio, vou dizer, insensível a atividades. Se a energia, educação, futebol, ele olha boas teses, né? Boas teses, boas companhias, boas percepções de funcionamento, de governança e de retorno, e assim por diante, né? E eu acho que dentro do Brasil, você tem aqui também uma certa, uma limitação, mas a gente não tem um mercado como o americano, né? Com milhões, milhares, na verdade, de companhias, ou mesmo o indiano, né? Então você vê que o nosso mercado de capitais, apesar de ser um dos maiores do planeta, ele ainda tem as suas limitações, né? De tudo isso para dizer o seguinte, e além do mais, você tem um certo padrão. Companhias muito pequenas, elas têm dificuldade, porque o custo regulatório, o custo de abertura e o custo de manutenção, ele é muito alto para o seu tamanho, para o que você pode atingir. Então, eu acho que não é para todo mundo, sob a forma de abertura de capital. Para o Flamengo seria, sem dúvida, para o Corinthians bem organizado, sem dúvida, para o Palmeiras também, para o São Paulo também, e outros, tá? Assim, eu acho que você tem uns 10 aqui que poderiam chegar a este patamar. Mas o mercado de capitais ele é muito mais amplo. Então, as perspectivas de você ter uma relação podem ir, por exemplo, pelo mercado de dívida. Imagina o caso do São Paulo. Você imagina que o São Paulo estivesse bem estruturado, bem organizado, resolvesse emitir uma debênture, como uma SAF, na verdade, né? Emite uma debênture. Debênture é um empréstimo, né, que o debenturista faz pro emissor. E aí você estabelece o seguinte, olha, eu vou pagar, o São Paulo S.A., SAF, né, pagaria uma taxa fixa ali, mais um variável. O variável
e viria de quê? Viria, por exemplo, de participação de renda da torcida. Então, de toda a renda do estádio, dos jogos sob o mando do São Paulo, como exemplo, um percentual de X vai ser distribuído entre os debenturistas. Então, você cria mecanismos para um captar recursos, de outro envolver a torcida. Agora, respondendo objetivamente, eu acho que sim, acho que projetos virão. Eu sempre imaginei que o Atlético Mineiro seria o primeiro, porque hoje tem uma estrutura de SAF, os controladores são pessoas de mercado, já fizeram alguns IPOs, sabem fazer isto. Acho que ali tem toda um movimento, né, em um tempo, né, de organização das contas, etc, etc. Então, eu apostava e aposto nele. Atlético Paranaense eu achava que poderia vir também, está muito organizado, apesar dessa fatalidade de ter caído para a Série B, mas teremos casos, Leonardo. Eu acho que é inevitável que isso aconteça. Exatamente. E aí, até pegando um pouco o gancho no livro que você publicou com o teu sócio Setoguchi há pouco tempo, aliás, uma coletânea, eu tive lá, uma coletânea de artigos muito interessante, e eu lembro um pouco do que vocês colocaram lá, e falando até do mercado da advocacia, olhando o advogado, né? É um mercado que se abre aí enorme para a advocacia, tanto na questão aí que você já coloca consultiva, né, como na questão contenciosa, que naturalmente nasce de um mercado mais organizado, aí, enfim. Como que você falaria aí para o advogado que quer começar a atuar nisso, ou que não necessariamente puramente especialista, mas que isso vai ser, demandas podem acontecer, como que você acha que ele tem que se preparar para isso? Quais seriam, vamos dizer, temos a especificidade, mas assim, começar por onde? Vamos dizer assim, até para o jovem advogado, acho que é uma forma de pensar que se ele quer atuar nisso, o que ele precisa de ferramental? A pergunta é ótima, né? Eu acho que assim, primeiro, com a lei da SAF, além da lei da SAF, alguns movimentos aconteceram e têm acontecido ultimamente que fazem ou viabilizam a criação de um grande mercado que, na minha opinião, o Brasil vai ter o maior mercado do planeta. Se acertarmos nos direcionamentos, e eu acho que falta agora, que é a criação de uma liga nacional organizada pelos clubes com uma racionalidade de eficiência, de respeito ao torcedor, de respeito ao patrocinador, né? Que você vai estabelecer como ela funciona, fair play, níveis de investimento, como fazem, por exemplo, as ligas americanas, ou mesmo a Premier League. Então a gente está falando assim, SAF, liga, e a lei do mandante, que é uma lei muito importante, que cria um produto que antes não existia, que quem manda é o dono do produto arena e pode comercializar. Exato, sem autorização da outra parte. Então a gente está vendo aqui o surgimento, sim, de muitas perspectivas, né? E aí a gente olha quais são as áreas que, de alguma forma, gravitam ao redor deste grande mercado. Direito societário, sem dúvida. Direito comercial, que eu acho que são coisas diferentes, né? O direito societário, ele não é o direito o empresarial, não é o direito do empresário, né? É o direito que envolve relações societárias, né? Direito trabalhista, direito tributário, previdenciário, evidentemente direito esportivo, né? Que antes, tudo isto que acontece acabava ficando encaixado nesta temática, direito esportivo. E eu acho que essa contribuição que a lei da SAF deu foi de mostrar que a parte esportiva, como a gente fala, justiça desportiva, relação árbitro, jogador, cartão amarelo, etc., é um dos elementos apenas dentro deste grande universo. Então, desde o estudante, né, por exemplo, tem alguns meninos que vêm hoje e me procuram por motivos óbvios, só quero fazer direito esportivo. Bom, primeiro, tem que entender o que você... Aliás, outro dia veio e falou assim, eu quero ser advogado de direito esportivo. O que você entende de direito esportivo? Né? Daí, não, eu gosto de futebol e essas coisas e tal. Você pode ser até desde o advogado que está lá advogando por jogador por conta de punição no jogo, né? Que até aí é o desportivo que a gente chamava de desportivo antigamente. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu digo para você, a base de tudo é o direito civil. Você tem que conhecer profundamente, assim, partindo da premissa de que você vai para o direito privado, né? Se você não conhece direito civil, acho que você não está habilitado para fazer quase nada, né? Você conhece muito direito empresarial, né? E a partir daí
entender como essas outras áreas vão se conectar com o mundo que você quer ter. Então, tem advogados que são ultra especializados em trabalhista, essas relações internas, outros no tributário. Eu estou saindo um pouco dessa base civilística, mas porque aqui eu acho que tem umas especializações. Fora isso, você vai conectar com o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, lei da SAF. O pessoal está estudando muito, tentando entender como é que funciona. Eu acho isso incrível. Mas se não tiver compreensão de direito societário e de direito empresarial, apesar dessas, né, direito civil, não vai ter. Eu estou organizando um curso agora na CBF Academy, né, e junto com o IDP. Uma parte substancial, ou uma parcela do curso envolve direito societário. Então a gente vai ficar estudando direito societário. Por quê? Porque a SAF é um subtipo de sociedade anônima. É uma lei enxuta que dispõe sobre algumas questões aplicáveis exclusivamente à SAF, mas que em relação a tudo o que não está lá, a SAF ela depende, né? Ela se aproveita, não. Ela se integra à Lei 6.404, a Lei das Sociedades Anônimas. Sim. Então, não adianta falar que conhece tudo de SAF se não conhecer direito de sociedade e, sobretudo, sociedade anônima. Porque são as normas da sociedade anônima que vão ditar a forma de constituição, de integralização, as relações entre sócios, acordo de sócios e assim por diante, né? Então, para o estudante, eu acho que é muito legal. Eu vejo hoje mais como uma especialização, para quem gosta, por exemplo, de societário, operação, compra do venda de SAF, eu vou chamar que é uma especialização dentro do direito societário puro. Mas esse é o mercado, Leonardo, que... Né? Ainda, a gente até viu agora, começando também, o regime recuperacional, né, da unificação de dívidas, né, enfim, que vai ser outro filão aí, até dentro, acho que do contexto de pré-organização de SAFs, acho que isso vai acabar deslanchando, né, porque acho que é uma forma de embelezar a noiva, né? Assim, já se iniciou, né? A lei da SAF, ela prevê algumas vias de organização dos passivos dos clubes, tá? Então, um é o RCE, que é o regime de centralização de execução, que o Corinthians utilizou. O que acontece? A lei, isso ela estabelece duas naturezas distintas de centralização, uma civil e uma trabalhista. E elas se processam de modo independente, de modo autônomo. Uma na Justiça do Trabalho e outra na Justiça Civil. Tá? O que gera algumas questões também de competência, né? Conflito, etc. No plano trabalhista, há um provimento do TST estabelecendo que a prerrogativa do RCE é para clube que estiver em processo de passagem para a SAF. E o que é o correto, é o que a lei pretendeu estabelecer. Tá? Já no cível, sobretudo aqui com jurisprudência dominante ou talvez única do Tribunal de São Paulo, há o entendimento de que o RCE ele pode ser adotado por clube mesmo que ele nunca venha a criar uma SAF. Não era o nosso propósito, não era uma lei de salvamento de clubes, mas uma lei de criação de um ambiente a partir da passagem para o modelo empresarial. Dito isto, então, há clubes que adotaram o modelo da RCE e com isso podem parcelar as suas obrigações por um prazo de 6 anos, prorrogável por mais 4, até 10 anos, tá? Com critérios ali de distribuição dos recursos entre credores, uns preferindo aos outros em função de características de idade, etc, etc. E há também a possibilidade de recuperação judicial. A lei da SAF, talvez ela crie no sistema, ou ela inaugurou no sistema a possibilidade, quer dizer, a previsão legislativa e não jurisprudencial de uma associação civil requerer a recuperação judicial. Tem previsão expressa. Exato. Tá? E isto fez, sim, com que muitos clubes se organizassem para que a recuperação precedesse o movimento de SAF, o que é até inteligente, dependendo da situação,
quando houver ali uma dificuldade financeira, econômica ou patrimonial, ou uma crise, me desculpe, porque você pode, dentro da recuperação, constituir uma UPI e a SAF, ela passa a ser, né, uma estrutura sob este vínculo, né, de uma UPI, e o adquirente ele tem toda a proteção que a lei de recuperação e falências dá. Num mercado que os nomes têm um valor absurdo, né? Assim, a UPI seria uma saída mesmo. Seria. Interessante. Lembrando que, na concepção nossa original da lei da SAF, as dívidas do clube, elas não... Não, exato. Elas não deveriam contaminar a SAF, exceto aquelas que forem expressamente transferidas, né? Exato. No âmbito do patrimônio, transferidos ativos e passivos, etc. Então, você teria um duplo grau de... não seja de proteção, é de previsão de que isso é parte de uma política pública. É importante criar um grande mercado que vai estimular a atividade, gerar riquezas, empregos, tributos, inclusive vai viabilizar e vai ter um fluxo, vai gerar um fluxo para os clubes honrarem as suas dívidas anteriores, como dividendo, royalty, aluguel de estádio ou transferências obrigatórias, como no RCE, a SAF tem que transferir 20% da receita para o clube, por lei. Então, você tem que criou-se, assim, uma via, né, de alimentação. Então, respondendo aqui objetivamente, tanto a recuperação quanto o RCE, ambos esses institutos já são institutos que fazem parte da vida dos times, dos clubes de futebol. Mas até isso que você falou, ainda que fossem 2 previsões legais para proteger, melhor assim, claro, que venham 3, porque a gente aqui sabe que segurança jurídica não tem sido nosso forte, né? Então vamos proteger. Aliás, aqui pegando um pouco o gancho, mas indo de uma forma até para além dos clubes, lembrando um pouco, o Rodrigo tem uma coluna no Migalha, sempre falando do direito, futebol, e teve uma sequência... Sai toda quarta-feira. Toda quarta, né? Você teve uma sequência interessante que era sobre CBF, e que justamente falava numa modelagem de desmutualização, lembrando um pouco o que foi feito em B3, BMF, acho que você pega essa ideia, né? Você acha que esse seria o modelo? Discorre um pouquinho até, porque eu acho que é interessante, porque a gente está nesse momento de insegurança de idas e vindas na CBF, fica uma sensação que sempre as coisas mudam e permanecem iguais, nada de novo, os clubes são contra e a coisa continua. Discorre um pouquinho disso para a gente entender um pouco essa proposição de modificação da qualificação jurídica da CBF, e daí em diante, como que isso espraiaria aí para o mercado, quem participaria, quem seriam os sócios, etc. Boa. Eu acho que a CBF tem um dos ativos mais brilhantes do planeta, né? Mas que está se apagando, que é a seleção brasileira. A seleção brasileira parou o mundo. E se estivesse ainda, né, direcionada para encantar o mundo, ela continuaria a fazê-lo. Só que eu acho que foi se perdendo ao longo do tempo. Então, talvez nenhum ativo, nenhuma marca. Hoje, tudo bem, tem o Real, o Barcelona, mas com uma organização mesmo, nada se compara, na minha opinião, no plano do entretenimento, à seleção brasileira. Tá? E hoje ela é organizada, assim como um time de futebol, por uma associação sem fins econômicos, sujeita a um processo político bastante complexo, que tem aí a sua lógica, etc. Não vou entrar nisso aqui. Então, qual foi a ideia? A ideia inicialmente era desmutualizar, mas depois eu fiquei com vergonha dessa ideia, Leonardo, porque tem um caminho que é muito mais fácil. Desmutualizar, basicamente, o que a gente faria? A gente primeiro mutualizaria. Os clubes, por exemplo, eu procurei nos balanços de todos eles, eles não têm títulos patrimoniais, como o associado do Espéria, do Corinthians ou do Paulistano tem, tá? Qual é a vinculação deles com a CBF? É a participação no Campeonato Brasileiro. Então, o clube que estiver na Série A tem um voto, pode votar na Assembleia Eleitoral apenas, tá? Claro, tem uma série de outros direitos ali, regras, mas o fato é o seguinte, do ponto de vista político, você vota na Assembleia Eleitoral. E o clube da Série B tem um voto, tá? Vota também, voto peso 1, clube peso 2. E as federações têm peso 3. São 27 federações, peso 3, 81 votos. Clube Série A são 20, peso 2, 40 votos. Série B, 20, peso 1, 60 votos. Então, 60 contra
81, as federações elas fazem o que elas querem, e tem até motivo, porque o clube pensa nele, né? A federação pensa no futebol. Então, eu acho que o problema A motivação original é válida, né? é válida. Agora, assim, os critérios, você tem uma série de problemas ali, mas dito isto, como os clubes, quando o clube cai da Série B, da A para B, da B para C, ele deixa de votar. Então, ele não está lá por conta de um título patrimonial. Então, a ideia de mutualizar é atribuir para clubes títulos patrimoniais. Eles passam a ser associados com títulos, né? Federações com títulos, clubes com títulos, depois a gente transforma isso numa sociedade, e essa sociedade, então, pode abrir o capital, que seria, para mim, os maiores IPOs do planeta, porque quanto vale a CBF? Pois é. Eu fiz um estudo com um cara de mercado recentemente, a gente chega, você fala, caramba, você está parecendo o homem do tempo, hoje vai fazer de 3 a 27 graus, né? De 10 a 20 bi. Nossa. Valeria a CBF, por vários critérios, né? Você pega daqui, puxa dali, compara com aqui, compara dali, mas 10 é tranquilo. 20 a gente pode chegar... A gente vê nesse faturamento de bi, que hoje é comum, né, na CBF, então só uma projeção simples aí, né? E ativo único. Produto você pode se desenvolver, por exemplo, os clubes como os Manchester, etc., são maiores do que a seleção hoje. Por quê? Porque você não tem essa internacionalização como meta, né? Mas voltando, isso é meio complexo. E aí, qual a ideia hoje dentro dessa? Foram 20 artigos que eu escrevi, que eu acho que é um caminho mais fácil. E olha como é fácil, Leonardo. A CBF, a associação, ela cria uma SAF, ou cria uma sociedade anônima, tá? Ela continua a existir, continua a ser responsável por toda a questão de política, desenvolvimento regional, nacional, etc. Mas o ativo Seleção Brasileira passa a ser organizado por uma sociedade anônima, que vai ter como propósito dominar o planeta, tá? É isso. E feita para isso, organizada para isso, com receita para isso, etc. A parte política continua, tem que existir, mas ela se passa num outro plano. Na sequência, tanto as federações quanto os clubes aumentam o capital e fazem um aumento de capital simbólico. Aí vão pegar o Flamengo, vai tirar 100 milhões, não é isto. A gente faz um aumento de capital, atribui um número X de ações, estabelece o preço de ação a 1 centavo, R$1, e esses clubes passam a ter aqui uma participação dentro de uma companhia que tem a CBF ainda como acionista, que tem que ser a guardiã da história, da cultura, com assento no conselho, etc. Pode até presidir o conselho. E federações e clubes têm ações. Olha só, é toque de Midas. A gente cria aqui um ativo bilionário que na sequência vai por um IPO. Quando for para um IPO, as federações podem sair, né, numa secundária, e quando elas saem, os recursos entram para quê? Para elas desenvolverem o esporte regionalmente. Não precisa sair com tudo, sai com uma participação. E os clubes que não têm motivo para ser acionistas de uma companhia, não tem motivo para ser. Se quiserem, podem carregar aquele investimento. Eles vendem também as suas ações no IPO, ou seja, a gente está falando que a gente vai distribuir legitimamente uma infinidade de recursos que vão ser utilizados. Esses recursos vão ser utilizados dentro do sistema para desenvolvimento do esporte, geração de empregos, tributos e assim por diante. Você, por exemplo, assim, até mal comparando, mas assim, por exemplo, é como se uma Petrobras, que a União ainda é acionista, a CBF permaneceria como um acionista. É isso. Eventualmente, como você falou, lugar no conselho, ou como na Vale, que tem uma Golden Share, né? Vai ter Golden Share, certamente. E aí você monta dessa maneira, né? Acho que seria. E realmente o interessante é espraiar a riqueza, né? É isso. E riqueza para o sistema. E para a própria CBF, porque isso aqui volta, né? Você volta sobre todas as... Porque a CBF continua estruturando, organizando, provavelmente fica com a justiça desportiva e assim por diante. A Copa do Brasil, campeonato, o desenvolvimento regional. Então, ela vai gerar recursos para poder cumprir sua função. Hoje em dia, né? Eu acho que é um tema difícil, né? Porque você fala, nossa, tem uma estrutura de poder já fixada, estabilizada por décadas, que falar disso você gera uma reação assim, né? Mas quando eu começava a falar de SAF, diziam que eu era um maluco, um lunático, que aquilo nunca ia acontecer, né? E eu até acho que aconteceu por sorte, circunstâncias, conjunturas, mas aconteceu. Né? Então, eu acho que você tem movimentos que já indicam que a transformação é necessária. A Liga deve sair, ou
possivelmente vai sair, em que os clubes vão poder organizar isso, de modo que este passo é um passo, e aliás, Leonardo, é um passo que interessa ao Brasil. Sem dúvida. Interessa não apenas a quem gosta de futebol, porque isso é um enorme soft power, né? Então, se a gente imaginar como uma estrutura bem organizada de futebol, desde da liga, passando para a seleção, ela invade, no bom sentido, smartphones, computadores, televisões. O mundo para assistir futebol, mas não assiste mais o futebol brasileiro. Outro dia eu fui ao clube, com qual eu sou associado ali, faz um tempo já, eram 20 minutos jogando, 10 contra 10. Dos 20 meninos, 3 estavam com camisas de times brasileiros, 17 de times internacionais. Então, nós estamos perdendo para nós mesmos essa riqueza, né? Então, eu acho que é um movimento que traria aqui uma outra dimensão para o futebol. Você está falando isso do soft power e do o bem que faz para a sociedade, né? Porque eu tenho... A gente que já teve sorte de viver isso, ver o Brasil campeão, né? 94 e 2002, são 2 anos assim que o Brasil parece uma conjunção de fatores, mas quando o Brasil pega 94, plano real, etc, ainda é campeão, é uma sensação de que tá tudo voando. 2002, mudança para o Lula entrando e na sequência vem aquela Brasil voando de novo, né? É interessante como isso mexe com tudo, né? E talvez a esperança, né? Como nós estamos num momento tão de baixa, talvez é a hora que de alguma maneira haja abertura, né, ainda que forçada, para esses novos experimentos que a gente vê como os corretos, né? Pode ser. Leonardo, isso eu já escrevi várias vezes, eu já tive a possibilidade de interagir direta ou indiretamente com 4 presidentes da República, e a mensagem sempre foi: o futebol não é uma questão de Ministério dos Esportes, o futebol é uma questão de Estado. Num país desigual como o nosso, que 150, 160 milhões de pessoas acompanham o futebol, que a base da sociedade, ou parte da base da sociedade, sonha com o futebol como a única via de ascensão social, e o futebol ter sido renegado e de alguma forma, a expressão não está certa, mas patrimonializado, de modo que ele é gerido e é apropriado em função de interesses menores, pequenos e particulares. Eu acho que o Estado está falhando, e aqui não tem nada a ver com o governo, o outro, o próximo, etc. É uma política de Estado que vai pensar o futebol como uma forma de pegar essa molecada, levar para a escola. A minoria vai vestir o time de um grande... a camisa de um grande time. Mas o futebol pode ajudar na educação. Você tem mercados que podem ser formados, né? É médico, é contador, é construção civil, é turismo. Então, deveria ser um grande vetor de desenvolvimento social e econômico. Por isso que eu acho que não é uma questão de governo. E nenhum político até hoje, na minha visão, mesmo que goste muito, que vá ao estádio, que use camisa de time, entendeu o que se poderia fazer e acha que é uma questão menor, porque vê isso como uma mera atividade de lazer esportiva. Não é. O futebol ele pode transformar o país a partir da base, sabe? Então, são movimentos, e eu acho que as crises que a gente tem visto nos últimos anos deveriam ter chamado a atenção de governantes para este ponto, e até hoje ninguém viu a luz acender, sabe? Até o que você fala, num país também tão desigual, né? Vamos dizer, um dos poucos pontos de conexão entre as diferentes classes, né? E que você vê ali todo mundo envolvido no mesmo gosto, no mesmo local, né? Que é algo raro num país assim. E um ponto só para concluir aqui, sempre essa discussão, mas o Estado pode legislar em matéria, né? Porque existe autonomia prevista na Constituição, que isso não é um isolamento. Essa autonomia não cria uma ilha, né? Claro. E por outro lado, você tem as normas esportivas que se aplicam ao futebol, mesmo o Comitê Olímpico, que estabelecem ali ou tentam isolar a interferência dos direitos nacionais sobre a organização do jogo, até porque a FIFA tem 211 associados, mais do que associados à ONU, tá? Afiliados à ONU. Se em cada país as leis internas, isso é inadministrável. Mas o Estado, ele tem
óbvio que tem competência para estimular e incentivar. Se o Estado tem competência, por exemplo, para isentar a atividade futebolística de determinados tributos, tem para tributar, ou tem para estimular. Então, há aqui um enorme campo de atuação que teria como propósito justamente falar assim, vamos criar, a partir de uma política pública, de um plano de... eu estou exagerando aqui, mas eu estou muito em casa, porque com um querido amigo e na ASP, tá? Mas, aqui assim, pode tudo. É um plano de dominação da narrativa e da estrutura planetária do futebol. É só isso. É só isso. Mas se tem um local que o Brasil realmente seria a potência maior, era o futebol. É esse. E até nesse mundo que a gente está migrando para a inteligência artificial, outras, né, que vamos esquecer, aquela velha economia vai cada vez ficando mais velha, né, que até quando a gente escuta o presidente Trump falando de reindustrializar, isso parece tão velho, né? Na verdade, acho que nós vamos ter que o futuro está nisso, nesses ativos que não tem inteligência artificial que resolva. É né? isso, exatamente. 11% das negociações internacionais envolvem brasileiros. O Brasil tem mais de 20 times com mais de 1 milhão de torcedores, isso não existe em lugar nenhum. Temos um campeonato de primeira divisão que ele começa, assim, tem uns 10 times que podem ficar no Z6, no G6, ou 12, ou 13, e uns 10 que podem cair, um campeonato Série B ultra competitivo, Copa do Brasil super competitiva, campeonato seja super competitivo, seleção brasileira, ninguém tem. A Europa, se você juntar Champions, ela não é tão competitiva quanto o Campeonato Brasileiro. Não é. Você dos 8 que vão chegar, sempre tem os 5 ou 6 ali. A gente não vê variação de campeão em lugar nenhum que nem aqui, né? É isso. E com dinheiro, agora a gente está num momento de muito risco, porque 2 times descolaram. Exato. Descolaram como nunca se descolou, como isso nunca tinha acontecido. E aí tá ficando meio, entre aspas, monótono, né? Com recursos, com investimento, isso passa a ser uma... já vai diluir. Vai diluir bastante. Rodrigo, para fechar aqui, é um tema que eu tento aqui, com vários convidados, sempre fazer um fecho aqui, e que, obviamente, você sendo aqui conselheiro comigo, você sabe que isso é uma preocupação nossa aqui na ASP, você já é alguém que vem do ambiente associativo, de ver a importância disso, foi presidente do MDA. Eu tento sempre lembrar aqui da importância do associativismo, da sociedade civil, principalmente para os jovens, né? Essa nossa batalha aqui sempre para trazer a juventude de volta, né? Até algumas vezes eu brinco aqui que talvez a gente se fala demais em diminuir o Estado. Eu acho que a gente tem que falar mais em aumentar a sociedade civil. A sociedade civil participar bastante. E a gente vê às vezes a juventude esquecendo um pouco. Talvez em épocas de Twitter fica uma sensação que uma tweetada consegue resolver todos os problemas e comunicou a sua questão para o mundo e parece que não tem essa visão, o associativismo parece que perdeu charme nos últimos anos. Então eu sempre peço uma palavra para quem atua, que reconhece você nas mais variadas frentes aqui, para a juventude, sobre o associativismo e a importância disso aqui para uma sociedade se desenvolver. Eu acho que o ponto é essencial, né? E o eventual enfraquecimento do associativismo, ele de alguma forma leva por uma sociedade mais individualista, né? Você tocou na questão do influencer, né? Que é curioso, a molecada, eu tenho filhos pequenos e olham e admiram. O influencer, no final do dia, eu não fazendo crítica a ninguém, no fundo ele tem uma atuação quase que, não sei se a expressão é boa, mas quase que xotesca, né? Ele vai seguindo ali o mundo dele e venham, né? Em contrapartida, eu não sei se o exemplo é muito bom, porque hoje a referência da juventude, o associativismo, ele permite um pensamento de sociedade, um pensamento de integração, um pensamento coletivo, que é o que falta cada vez mais, eu acho, na fixação de objetivos, né, em todos os planos, no urbano, ambiental, político e assim por diante, de modo que para os jovens, né, advogados, ou para os estudantes, né, que olham para cima e veem esse mundo, um mundo super complexo, super desafiador, às vezes hostil, por outras vezes de oportunidades,
né? Eu acho que a associação, ou se associar, vai permitir a integração e a compreensão de como ele vai se inserir no mundo e até a definição de pautas que podem ser defendidas, né, ou levadas adiante para que cumpra um papel, além do seu papel profissional, e que ganhe muito dinheiro. Isso é legal, que eu acho que a gente tem, todos nós temos aqui uma função perante a sociedade. E associações como a ASP, sabe, do meu absoluto, assim, do meu profundo orgulho de fazer parte, ela já vem há muitas décadas cumprindo esse papel justamente pela força associativa, né? Pelos seus associados e pelo seu conselho, pela sua diretoria, que levam adiante temas que contribuem para que a nossa profissão ela seja valorizada e mantenha a força e a importância que deve ter, e mais do que isso, que a gente possa seguir nas boas causas, né? Em defesa do coletivo. É um pouco como eu vejo isto. Perfeito, Rodrigo. Excelente fecho. E acho que fica o recado, né? Nós aqui, a ASP, estamos aqui para os jovens advogados. Estamos aqui de braço aberto e acho que para ajudar justamente nesse momento. Rodrigo, muitíssimo obrigado. A conversa foi ótima e acho que tem espaço para um segundo, porque a gente tem um mar de coisas para falar. Não fale isso, porque eu vou cobrar, hein? Opa, vamos lá. É isso aí. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado a você, Leonardo. Foi uma honra. Obrigado, ASP.